tinha uma rádio na cidade que o cara que coordenava a rádio me convidou pra ir lá ter uma reunião com ele. Ó. E aí, quando chegou lá, ele me ofereceu um programa de rádio. Ah, velho, que da hora, Eu falei, velho. opa, Vambora! vambora! E foi onde eu comecei, assim, eu já tava começando a gravar vídeos pro YouTube e tudo. Na época eu tinha um canal que chamava Acontecendo Louveira. Que era pra colocar as coisas que aconteciam ali na cidade. Sim. E aí eu comecei o programa da rádio. Me deram, assim, era uma coisa assim muito nova e um desafio relativamente grande pra mim na época, porque era um programa ao vivo. Claro. E ele me ensinou a mexer na mesa, mexer no som, tudo, e me deu a chave da rádio e falou assim, pode vir aí, você toca. E abracei a causa, peguei o programa pra fazer de segunda a sexta-feira. Era totalmente livre, assim, eu tinha total liberdade pra fazer o que... Só não podia falar algumas coisas. Sim, sim. Porque eles gravam todos os programas e existe uma lei que se você fala alguma coisa fora, dava um processo pra rádio, enfim. Que doido. Então colocou algumas regrinhas. Sim, básicas, mas você tinha uma liberdade, parece Isso. muito boa. E na época foi onde eu comecei a desenvolver melhor minha dicção, a forma de falar, a entonação. Isso foi é muito legal. Assim, importantíssimo. Que legal, velho. E depois disso daí, teve uma época que o Scarpelli começou a fazer vídeo de musculação. Sim. E foi um sucesso absoluto naquela época. Né? Os vídeos, todo mundo de academia que eu ia assim... falava do Scarpelli, e aí eu fui atrás pra saber o vídeo dele, né? E conheci. E na época eu tinha voltado a fazer a musculação já, né? A academia. Eu já tinha ido e voltado algumas vezes. Desde os 16 anos eu entrei na academia. Aham. Né? Eu era muito magro. Aham. Eu era ectomorfo e eu era... Nossa. Eu tinha 54 quilos. É, tipo eu, então. E ainda era baixinho. Então, tipo... Aí ferrou. Eu Aí ferrou, sempre né? fui alto. E aí, Ana, entre idas e voltas pra academia, quando que eu tava com meus 23, 22 anos, quando que eu voltei mesmo, eu tava um pouquinho inchadinho, assim, sabe? E aí eu voltei pra entrar em forma e tal. E aí foi quando que eu conheci os vídeos do Scarpelli. E aí eu queria mandar uma mensagem pra ele, porque, tipo, sabe aquela questão de você querer conversar? Sim. Eu vejo assim, das pessoas que seguem a gente no YouTube, tem uma vontade, assim, de conversar com a gente quando que a gente encontra elas pessoalmente, eles, tipo, vêm e falam tudo da sua vida, É. e você, né? E você não tem essa conexão. Então, eu estava realmente numa posição de telespectador e queria me comunicar. E eu vi ali que tinha muitas mensagens e que não teria muita chance de me comunicar escrevendo. E decidi gravar um vídeo. E aí o vídeo eu gravei e coloquei o nome pra ele. Falei assim, se eu colocar o nome dele aqui, vai aparecer pra ele, ele vai ver esse vídeo. Ah, é? Foi isso. Que doido. Como foi? Qual é o título? O título foi... Esse vídeo existe ainda? Tá lá? Não sei se tá no Você meu não canal sabe? ainda, porque, tipo assim, depois chegou um ponto no meu canal que eu falei, bom, eu vou dar uma geral aqui no canal pra deixar só pra conteúdo informativo entendi, mesmo, né? Só, entendi. tipo, um conteúdo que faça sentido pra construção de Sim, quem tá buscando sim, conteúdo. E aí eu fiz um vídeo de um shake maluco lá, coloquei um monte de coisa no shake e coloquei lá, shake, não sei o que lá, Scarpelli. E aí eu não tive resposta. Ah, não! Foi em vão! Não. Mas só que muita gente comentou e Sim. aquilo assim, tipo, meio que me motivou a gravar mais. Legal, né? E aí eu legal. comecei a gravar. Gravava um vídeo, editava, era uma coisa assim, tipo, na época era Sony Vegas, Ah, né? sim. Então, Putz. fui aprendendo a editar, fui aprendendo e eu tinha meus negócios pra cuidar e isso virou um hobby, Um assim, hobby. sabe? Um segundo tempo, assim, Legal. né? Aí eu comecei a gostar muito disso. Eu comecei a sentir o reconhecimento, porque quando que eu trazia algum tipo de informação, por mais que era simples, porque eu era um marombeiro de bairro naquela época. Aham. Era uma cidade pequena, academia de bairro, o conhecimento que a gente tinha era revista, era o que o dono da academia falava. Sim. Então, na medida que foi tendo reconhecimento, eu comecei a me motivar. Aquilo alimentava uma energia dentro de mim que me fazia querer mais, querer fazer mais, né? E as coisas foram crescendo, o canal foi começando a crescer. Eu falei assim, eu vou levar isso a sério agora. Agora eu vou levar isso Agora a vai. sério. E comecei a fazer conteúdo mesmo, voltado assim, de trazer conteúdo. Então, meio que eu estudava e trazia o conteúdo que eu Sim, estudava. perfeito. Como eu não tinha conhecimento, assim, de viver aquilo, no sentido profissionalmente, antes disso, eu simplesmente falava assim, não, eu quero trazer um tema tal, que alguém me falou no vídeo que queria saber. Sim. Eu ia atrás, estudava o que estava disponível na internet, puxava pra dentro e colocava pra fora. E Boa. foi isso por meses, e o canal foi crescendo, e foi subindo, inscrito, aí você começa a colocar metas, né, tipo, Sim. até o final do mês eu quero atingir tal Lógico, número, né. lógico.